Olá, conservadores! Como vocês estão? O preço da liberdade é a eterna vigilância. As narrativas não param nunca. E mesmo que a minha voz não tenha longo alcance, eu preciso continuar rebatendo as narrativas, pois logo logo será crime dar a própria opinião. Ops, já é, né? Então solta a vinheta e vamos para o vídeo. Bem, parafraseando nosso presidente, nessas eleições não serão esquerda contra direita, será o bem contra o mal. O que está em disputa é se o país anda para frente ou para trás, porque exemplos de fracassos econômicos temos aos montes. A Argentina resolveu esquerdar há 2 anos e sofre a pior recessão em 30 anos. O Peru fez a mesma coisa e está tendo o pior momento econômico em 20 anos. Agora, o Chile, que também entrou nessa mesma burrada, também está sentindo o peso do Estado. Inclusive, seu presidente decretou toque de recolher, não por conta do Covid, porque essa desculpa já não cola mais, mas porque ele quer mesmo é parar o povo, para que não se organize em protesto contra o seu governo. Nessa pandemia, ficou claro a fragilidade de um governo socialista. Todos eles afundaram em caos e miséria. Já no Brasil, ao contrário dos países dominados pela esquerda, fez o dever de casa, né, gente? E voltamos a crescer. A diferença principal é que o governo brasileiro lidou com a crise baixando ou até mesmo zerando os impostos, estimulando o mercado, e os governos de esquerda vêm criando e aumentando os impostos, inventando novas taxas e com isso destruindo o mercado. Não tem como isso dar certo. Se em 2018 o Haddad tivesse ganho essas eleições, certamente estaríamos igual ou bem pior que os nossos vizinhos. Mas com certeza as desculpas seriam a mesma. O imperialismo yankee destruiu a nossa economia. Agora está escancarado o lado certo, porque até aqueles que se diziam de direita liberais estão se alinhando ao Lula para derrubar o presidente. Antes, o Geraldo Alckmin falava isso. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. Agora, ele fala isso. E quero cumprimentar, Carlos Siqueira, o PSB, pela decisão de apoiar o presidente Lula para presidente da República. É ele. Nós temos que ter os olhos abertos, para enxergar, a humildade para entender que ele é hoje aquele que melhor reflete, interpreta o sentimento de esperança do povo brasileiro. Até o João Dória sinalizou que faria uma aliança com o Lula. Então, em um possível segundo turno entre o Bolsonaro e o Lula, ficará muito claro a posição desses pseudos conservadores liberais. Já postei alguns vídeos falando sobre os perigos do progressismo e do comunismo, mas vamos continuar esse assunto em outro momento, porque hoje eu preciso falar sobre a perversão esquerdista dentro das igrejas, principalmente nas igrejas evangélicas, porque na católica, infelizmente, já está impregnado. Nossos irmãos católicos estão sofrendo com a CNBB. Caso vocês não saibam, a CNBB significa Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Um braço, gente, do PT dentro da Igreja Católica.
apoiada pelo Frei Beto e pelo teólogo Leonardo Boff. Dentro das igrejas evangélicas, já existem alguns pastores que foram recrutados para pregar um governo evangélico mentiroso, que dialoga com o esquerdismo, argumentando que quando Jesus esteve aqui na Terra, tinha uma filosofia socialista, o que é um erro anacrônico gigantesco, pois a definição de socialismo só se consolidou e se fortaleceu na Revolução Russa, a partir de 1917. Enquanto Jesus veio à Terra, aí sim, mudou tudo. Ele até virou um marco temporal. Vamos fazer um parênteses aqui, porque até isso, gente, a esquerda quer mudar. A sigla QAC, que quer dizer antes de Cristo, tem sido mudada para AEC, antes da Era Comum. E o DC, que é depois de Cristo, passou a ser representado por DEC, que é depois da Era Comum. A ideia é verdadeiramente tirar Cristo da história do mundo, independente de como isso se consiga. Mas, voltando ao nosso assunto, ignorando esse erro anacrônico, se Jesus é mesmo de esquerda, quero trazer algumas práticas e defesas do pensamento esquerdista e realmente vermos se ele, através dos ensinamentos deixados na Escritura, concordaria mesmo com essa filosofia progressista. Bem, só para iniciar toda a discussão, toda a filosofia do socialismo, não só da nossa esquerda, mas eu falo de um âmbito mundial, está fundamentado no comunismo soviético proposto por Lenin e usurpado por Stalin, que em seu governo matou 90 milhões de pessoas, só no Holodomor. Você sabe o que quer dizer a palavra Holodomor? Em tradução livre, quer dizer deixar morrer de fome. No auge do socialismo soviético, o ditador Stalin confiscou toda a produção agrícola para o Estado e deixou toda a Ucrânia de joelhos, passando fome, literalmente para morrer. E toda essa ditadura sanguinária estava embasada na teoria de Marx, que em seu livro O Manifesto do Comunismo, ele escreveu com Hegel, eles querem a abolição da família, defendendo que era uma instituição burguesa que deveria ser destruída por completo. Uma das maiores bases progressistas é o feminismo. Aquele movimento que de forma alguma tem a intenção de defender o direito das mulheres, mas falam isso repetidamente, até que você acredite. Já falei bastante sobre esse tópico, mas estou escrevendo um texto a respeito do silêncio das feministas sobre a invasão trans dos esportes feminismo. Acabamos com o protagonismo das mulheres nos esportes das mulheres, exclusivo das mulheres. Mas, mais uma vez, voltando ao foco, o principal nome da segunda onda do movimento feminismo é Simone de Beauvoir, que em uma das suas principais pautas é a destruição da família e do casamento. Para ela, o casamento é uma instituição problemática e falida da sociedade moderna. E a maternidade é uma espécie de escravidão, onde a mulher abdica de sua vida, tendo obrigação de se casar, procriar e cuidar da casa. Na mesma linha de pensamentos, nós temos a Alexandra Kollontai, outra renomada feminista da segunda onda do movimento, que apregoava que a mulher deveria o quão logo se livrar de sua prole, pois cuidar de um filho tomaria um tempo que deveria ser dedicado em favor da causa feminista e para fortalecer o comunismo. Agora, eu te pergunto, foram esses mesmos os valores cristãos deixados por Cristo e seus apóstolos? Foram esses conselhos que o apóstolo Paulo enviou por meio de cartas à igreja? Para aqueles que não sabem responder essa pergunta, eu peço que, por favor, leiam o livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 28. Também em Josué, no capítulo 24, versículo 15. E o livro da primeira carta aos Coríntios. Lá vocês vão encontrar as respostas para essas perguntas. Bem, vamos seguir.
Outra pauta extremamente defendida pela esquerda é a retirada do neném da barriga sem que haja o nascimento. Eu acho que eu consegui ser clara. Eu não posso ser direta por conta das políticas de censura dessa plataforma. Mas todo governo, progressista, esquerdista, comunista, socialista, defende essa pauta. Aqui no Brasil, nós já travamos uma luta contra isso há décadas. Segundo uma pesquisa do Paraná, 75% da população brasileira é contra essa prática em qualquer situação. Gente, é 3/4 da população brasileira contra essa prática. E mesmo assim, anos após anos, temos que ficar mobilizando e barrar a votação de parlamentares progressistas que tentam empurrar goela abaixo uma vontade de uma minoria. Volto a perguntar, Jesus era a favor mesmo disso? Ah, mas na Bíblia não fala nada sobre esse tema. Claro que não, essa era uma prática impensável. Até os pagãos concordavam que era uma prática abominável. E olha que eles sacrificavam crianças e mulheres virgens. Se, gente, na Bíblia era mal visto aos olhos de Deus jogar o esperma fora, que está escrito em Gênesis capítulo 38, versículo 9 e 10, imagina sequer o que Deus deve pensar sobre o aborto. Mas, mais uma vez, voltando ao Brasil, o líder supremo da esquerda diz: olha, quando que a madame ela pode fazer um aborto em Paris, ela pode escolher Berlim, ir para Berlim procurar uma boa clínica e fazer um aborto. Aqui no Brasil ela não faz porque é proibido, quando na verdade deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha. E essa pauta da família, a pauta dos valores, é uma coisa muito atrasada. E ela é utilizada por um homem que não tem moral para fazer isso. Depois, ele disse que interpretaram ele errado, que ele não quis dizer aquilo, que na verdade ele é contra. Mas eu vou deixar para você, meu irmão de fé, tirar suas próprias conclusões. Outro tópico que nós temos no mesmo sentido é a descriminalização da PXXX-filia. Estou falando dessa forma, acredito que vocês já devam saber o porquê. Colocando como uma doença ou um distúrbio, de modo que o criminoso não seja criminalizado, mas sim tratado como uma pessoa que possui alguma disfunção cognitiva grave. Ele não pode responder por esse ato, que na verdade, para ele, nem é tão ruim assim. É só um ato consensual entre o adulto e uma criança sem dano algum para a criança. Vocês, meus irmãos, concordam com essa prática? Para vocês, está tudo bem? Jesus pregava em favor disso? Pelo amor de Deus, né, gente? Existem outros tópicos que eu poderia citar, mas eu não vou citar aqui porque senão eu vou estender demais o assunto e realmente o vídeo vai ficar muito grande. Eu quero focar apenas em dois pilares que sustêm a defesa do cristão comunista, que são o porte de armas e o capitalismo. Esses dois pilares são tão insólidos como a teoria marxista, pois se vestem de uma pseudo-virtude que na prática não passa da velha hipocrisia. Vamos começar falando do número 1, o porte de armas. Para começar, eles misturam atribuições com a frase clichê: me armo de livros e me livro das armas, como se essa relação fosse antagônica, como se a pessoa que defende o porte de armas fosse contrária ao uso dos livros, e como se fosse válida a relação, mais biblioteca e menos delegacia. Gente, são atribuições diferentes. Acredito que sem segurança não podemos ter uma boa educação. E sem uma boa educação, não podemos esperar a segurança. Um, de forma alguma, elimina o outro. Precisamos, com toda certeza, de professores e policiais, de armas e de livros. Mas os cristãos comunistas afirmam que Jesus era comunista, pois pregava o amor e não as armas.
Errado, meu caro amigo cristão. Em Mateus 10,16, quando Jesus envia os seus discípulos a anunciar o evangelho, ele diz: Eis que vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. Então, sejam assim, simples como as pombas, mas prudente como as serpentes. Ah, mas ele não disse para matar, mas sim, ficou claro que era para ter o cuidado para não morrer. Tanto que isso é verdade, que em Lucas 11:36, durante a primeira Santa Ceia, quando ele bebia, ele deixaria os seus discípulos e lhes disse: Agora, porém, o que tem bolsa, tome-a, como também o alforje, e o que não tem dinheiro, venda a sua capa e compre uma espada. Vocês podem tentar distorcer do jeito que você quiser, mas Jesus foi bem claro: protejam-se. E a Bíblia não diz apenas para proteger a própria vida. Quando qualquer pessoa que leia o Antigo Testamento, seja a lei mosaica, sejam outros escritos, perceberá que a questão de portar armas era para defender a si mesmo ou a sua família, quando encrencado com uma atitude dessa. Até mesmo em defesa de sua propriedade, ou vingando um homicídio. Aquele que matava, essa pessoa era inocentado. Então, só interessa aos comunistas desarmar o povo, pois uma nação desarmada é uma nação conquistada. Aconteceu na União Soviética, na China, em Cuba, na Venezuela e em tantos outros países que caíram na baboseira de luta de classe, caindo assim em profunda miséria. Bem, miséria para o povo, né, gente? Porque os seus governantes ficaram escandalosamente ricos. Como dizia Winston Churchill, o socialismo é a filosofia do fracasso, onde o seu defeito é mais marcante, é a destruição igualitária da miséria para o seu povo, exceto para os seus líderes. Você já pesquisou o tamanho da fortuna do Fidel Castro quando ele morreu? Não? Fica tranquilo, eu sim. Ele tinha alcançado 90 milhões de dólares, sendo o 7º governante mais rico do mundo. Mas como, gente, isso é possível se Cuba é um dos países mais pobres do mundo? Simples. Explore seu povo, invente impostos, taxas sobre taxas e privatize tudo. Vocês sabiam que em Cuba, até o direito de você hospedar os seus parentes, caso você queira hospedar algum parente seu que veio de fora, você precisa pagar imposto sobre essa hospedagem? Sim, gente, até uma visita na sua casa é classificado pelo governo cubano como turista. Sim, infelizmente, lá eles não têm direito nem de decidir o que eles fazem com as suas próprias casas. O Lula fez coisas parecidas e pôde ostentar um casamento que pouquíssimas pessoas conseguiram aqui no Brasil. Sem contar, gente, as riquezas súbitas de seus filhos e de seus sobrinhos. Em menos de um ano, eles conseguiram se tornar parte dos mais ricos do Brasil quando Lula assumiu a presidência. Para concluir, voltando a Deus, Deus não condena a riqueza. Ele condena o amor por ela acima dele. Porque Jesus disse: amai a Deus sobre todas as coisas. Isso inclui todos os seus bens materiais. Isso é tão verdade que José de Arimateia era um senador muito rico, que Jesus esteve com ele e inclusive em sua casa diversas vezes. Mas ele nunca o condenou por sua riqueza. Mas para outro rico que Jesus conheceu, ele pediu para vender tudo e segui-lo, pois sabia que o amor dele estava nos seus bens. Mas e você? Qual a sua opinião? Eu vou ficando por aqui. Peço que, por favor, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, caso você não seja inscrito. Curte, comente e compartilhe, para que possamos abrir os olhos dos que têm vontade de enxergar. Mas para aqueles que não querem ver, deixe-os. Meu nome é Rayane Gouveia e essa é a minha opinião.